Capítulo 405 Hierarca Eixo Kong. Humbly. Nili levou tudo dentro de vários milhares de metros do núcleo do Palácio Divino da Ilusão para dentro da sua pintura de 10.000 rios e montanhas. A tarefa exigiu de Nili tanto que ele se viu ofegante por ar. Ele havia desperdiçado uma grande quantidade de energia celestial ao mover tais objetos enormes na pintura. Nili circulou a área algumas vezes e não encontrou nada de novo, então ele se virou e voltou. Xiaoyu olhou para Nili e disse: eu coletei mais de 300 essências de pedra espirituais de ouro, mais de 500 artefatos de grau 6 e mais de 30 artefatos de grau 7. Nili olhou para o vazio com desconforto. As coisas estavam um pouco calmas demais. Porque a intenção do Palácio Divino da Ilusão não disse nada. Os verdadeiros tesouros do palácio não devem ser limitados à pérola espiritual da ilusão. Quem sabe? O Palácio Divino a Ilusão possa ter outros tesouros escondidos. No entanto, Nili nem sequer sabia como começar a pesquisar esse enorme vazio. Nili olhou para Xiaoyu e disse: siga-me. As duas figuras se transformaram em raios de luz e voaram para longe. Então, de repente, uma intenção maciçamente poderosa cobriu o Palácio Divino da Ilusão do lado de fora. Cada único especialista dentro do palácio podia sentir a pressão assustadora. Eles não podiam deixar de erguer a cabeça e olhar para o espaço vazio. O poder assustador parecia como se quisesse separá-los. PFFT. **PFFT. **PFFT. Os especialistas mais fracos imediatamente vomitaram sangue fresco sob a terrível pressão. Os que ficaram mais feridos morreram. Todos estavam assustados e tremendo de medo. Esta era a presença de um especialista do reino marcial ancestral. Um rosnado escuro e pesado soou do nada. Isto é para todos dentro do Palácio Divino da Ilusão. Eu sou Hierarca Eixo Kong da seita do Deus Demônio. Ninguém será permitido sair sem minha permissão. O palácio já está sob o controle da minha seita Deus Demônio. Você só poderá sair se entregar todos os seus tesouros. Caso contrário, você vai morrer aqui. A voz de Hierarca Eixo Kong parecia com um trovão no Palácio Divino da Ilusão. Todos dentro do palácio trocavam olhares. Mesmo os membros da seita do Deus Demônio não podiam deixar de ficar para baixo. Hierarca Eixo Kong era o mais irracional praticante no domínio marcial ancestral da seita do Deus Demônio. Desde que ele já decidiu agir, não havia absolutamente nenhuma maneira que alguém seria capaz de escapar com qualquer tesouro. Ou seja, a menos que o Hierarca Eixo Kong não pudesse ter interesse nos tesouros que possuíam. No entanto, para algo como um pedaço de essência de pedra espiritual de ouro, não havia nenhuma maneira que eles teriam uma parte dela. No momento em que o Hierarca Shukong chegou, os especialistas de várias seitas desistiram de procurar tesouros e começaram a pensar em rotas de fuga. Vários especialistas tentaram voar para fora do palácio. Mas antes que pudessem chegar a algumas centenas de metros, seus corpos explodiram em pedaços de carne. Ao ver isso, aqueles que ainda estavam planejando escapar começaram a recuar. A visão fez seus couros cabeludos formigarem. Todo o palácio estava sob o controle do Hierarca Eixo Kong. Hierarca Eixo Kong passou um olhar sobre os especialistas e friamente bufou: quanta imprudência! Sua intenção varreu todo o palácio.
Entretanto, havia uma área que mesmo sua intenção não poderia penetrar. Ele friamente bufou e enviou uma palma de energia para aquela área. Bum! A energia da palma explodiu. Hierarca Eixo Kong franziu o senho. Sua energia de palma havia sido bloqueada por uma barreira e ele não conseguia atravessá-la. Os tesouros do Palácio Divino da Ilusão devem estar do outro lado dessa barreira. No entanto, a suprema existência que criou este palácio, obviamente, possuía poder supremo. Quebrar essa barreira não seria uma tarefa fácil. Os olhos de Hierarca Eixo Kong de repente se arregalaram. Raios negros de luz brotaram de seus olhos e varreram a barreira. A energia da palma de Hierarca Eixo Kong alcançou através do espaço e agarrou a barreira. HMPH. Você quer me obstruir com uma barreira de má qualidade. Dentro da barreira, Nili e Xiaoyu ainda estavam procurando por tesouros, mas tudo dentro de sua vizinhança era espaço vazio, nada a ser encontrado. Apesar da enorme comoção que estava acontecendo lá fora, nenhum desses sons os atingiu. Se Nili soubesse que Hierarca Eixo Kong estava lá, ele não estaria agindo tão despreocupado como ele está agora. Em vez disso, ele estaria pensando em como escapar. De repente, um raio escarlate de luz atravessou, apenas alguns milhares de metros de distância de onde eles estavam. Nili levantou uma sobrancelha e o rastro de um sorriso apareceu no canto de sua boca. Tentando correr? De jeito nenhum. Ele avançou. Xiaoyu imediatamente seguiu Nili, ajudando-o a perseguir aquela luz escarlate. Nili perseguia a luz escarlate, que se parecia com um cometa, arrastando uma longa cauda de chamas em seu rastro. Nili batia suas asas pretas e brancas, sua velocidade abruptamente disparou até que ele estava tão rápido quanto um relâmpago. Com um movimento de sua mão direita, a pintura de 10.000 rios e montanhas apareceu. Um espaço infinito se abriu e sugou a luz escarlate. A luz escarlate lutava enquanto tentava se libertar. Nili franziu as sobrancelhas. Tentando correr? Não tão fácil. Sua energia celestial fluía sem parar e a pintura de 10.000 rios e montanhas brilhou mais fortemente. Esse mar sem fim de poderosa energia lançou-se em direção à luz escarlate e amarrou-a firmemente. A luz escarlate ficou imóvel. Com outro lampejo de luz ela desapareceu na pintura. Nili tinha conseguido levar a luz escarlate para a pintura de 10.000 rios e montanhas. No entanto, Nili ainda continuava com as sobrancelhas franzidas. Por que foi tão fácil? Ele sentiu que a luz escarlate estava longe de ficar cansada. Parecia que ela tinha entrado na pintura por vontade própria. Tem algo errado. Xiaoyu estava ao seu lado olhando para ele. Por que Nili parecia tão perturbado depois de pegar aquela luz escarlate? Nili sorriu amargamente. Eu fui enganado. Ele enviou sua intenção para a pintura de 10.000 rios e montanhas. O interior da pintura estava inteiramente diferente agora, com os lagos divinos, várias colunas do Palácio Divino e um modelo do Palácio Divino das Ilusões que flutuava por vários milhares de metros no ar. A luz escarlate estava longe de ser encontrada. Nili usou sua intenção e percorreu por toda a área, mas ele não conseguiu encontrar um traço dessa luz. Definitivamente tinha algo errado. Nili sorriu amargamente, mas era tarde demais para arrependimentos. Ele imediatamente transmitiu sua voz à deusa Yurian. Irmã Yurian, por favor, tenha cuidado.
Uma entidade desconhecida entrou no pintura de 10.000 rios e montanhas e até mesmo eu não posso dizer onde ela está. Yulian atualmente estava cultivando em um dos lagos divinos. Ela assentiu quando ouviu o aviso de Nili e disse, entendido. Vou manter isso em mente. Ela não sabia exatamente sobre o que Nili estava falando, mas ela ficou em alerta. Agora que havia uma entidade desconhecida dentro da pintura de 10.000 rios e montanhas, Nili não estava mais interessado em procurar por tesouros. Ele tinha que encontrar aquela luz escarlate e removê-la de sua pintura.